Características da emoção. Agir pela emoção é um aspecto da evolução humana de demonstrar um sentimento evitando a racionalidade, e independente da sua finalidade, consegue dominar a razão. Por exemplo, em um ambiente familiar, o sentimento de proteção ao filho, o amor, é quem domina a situação. No entanto, há situações em que a característica emocional, o medo, devido à ação rápida, podem acarretar uma fatalidade. Com isso, questionamentos sobre o limite da emoção passaram a ser interrogados. A emoção para o cérebro. O impulso gerado por diferentes tipos de emoção é objeto de estudo por tecnologias que avaliam características como a felicidade ou a tristeza. Na felicidade, a pessoa consegue inibir a negatividade e relaxar o corpo. Quando a pessoa também está no estado de tristeza, ela entra em um processo de melancolia que pode levar até a depressão, dependendo se estiver num período de luto. Já há pessoas que podem controlar tanto o emocional quanto o racional. Elas são as típicas pessoas quando perguntada se está tudo bem, e ela diz que sim, mas no seu interior há algo sentimental que está lhe incomodando. Sequestro emocional. Atitudes que fazem a pessoa agir sem pensar e logo após atribuir um arrependimento, acreditando que aquela situação aconteceu de certo exagero, são caracterizadas pelo domínio da amígdala cortical. Ela é responsável por trabalhar junto com o hipocampo do cérebro. No entanto, a amígdala cortical ela é quem domina o poder neural, que faz a pessoa agir basicamente sem pensar. Na primeira parte do capítulo 2, o autor ele aborda a problemática inteligência emocional versus QI. QI é o coeficiente de inteligência. Ele foi desenvolvido no final do século XIX e no início do século XX. O autor ele cita alguns exemplos de casos discrepantes desse sistema. O principal deles é o caso do estudante Jason H., o qual tinha um histórico acadêmico considerado impecável. Ele acabou esfaqueando seu professor de física por este lhe ter dado uma nota 80 numa prova. Jason achava que essa nota poderia prejudicar seu objetivo de entrar em uma faculdade de medicina. Tendo em vista esse exemplo, o autor ele faz uma pergunta: como alguém com um nível de QI considerado alto pode ter agido de forma tão incomum? Aí entra o fator inteligência emocional, evidenciando que algumas decisões de pessoas consideradas inteligentes no sistema acadêmico não são, na maioria das vezes, ideais. Outra questão abordada pelo autor é a priorização do sucesso acadêmico por meio de notas e coeficientes de desempenho, ignorando, por muitas vezes, a condição do emocional de uma pessoa. Pode sim ter êxito acadêmico, ir bem na escola ou na faculdade, tirar boas notas, conseguir resolver problemas de matemática e de outras disciplinas. Entretanto, a capacidade de tomar decisões na hora e no momento correto, em cenários de estresse emocional, também dita o destino que uma pessoa pode dar à sua vida, a fim de ser o melhor piloto de sua trajetória pessoal. Alguns psicólogos tentaram introduzir um significado mais complexo quando se trata da capacidade da inteligência emocional individual. Pesquisadores como Peter Salovey e John D. Meyer propuseram um conceito mais complexo para sua definição. Formaram alguns fatores principais a fim de identificar o nível do emocional de alguém, sendo este o caso do modelo de habilidades criado por eles. Nesta imagem, podemos ver o ciclo denominado de modelo de habilidades de Salovey e Meyer para emoções e controle do estresse. São 4 passos que se repetem e são considerados muito importantes nessas habilidades, sendo elas a primeira, percebendo emoções, entendendo sinais verbais e não verbais, a segunda, relacionando e lidando com as emoções, utilizando estas para perceber pensamentos e pensamentos cognitivos. A terceira, entendendo as emoções e a grande variedade de significados atrelados a elas. E por último, fechando o ciclo, lidando com e administrando as emoções, regulando e respondendo estas de acordo com várias situações cotidianas.
Logo no início da primeira parte, onde o autor aborda o tema casamento, inimigos íntimos, é apontado o aumento do índice de divórcios nos últimos anos. Nós temos aqui um gráfico que ilustra, né, essa taxa geral de divórcios no Brasil entre 1984 e 2011, apenas como referência e exemplo. E aí essa tendência ela fica cada vez mais evidenciada quando a gente compara ano a ano o percentual de divórcios, né? E um dos argumentos que o autor traz é que o número de divórcios ele não deva ser um resultado de uma redução da inteligência emocional, mas sim que ele seja decorrente do declínio das pressões sociais que antes seguravam muitos e muitos casais, né? Que mantinha muitos casais infelizes unidos. Mas que ultimamente os desencontros afetivos que podem separar esses casais têm sido avaliados com uma precisão nunca vista antes. Bom, e o autor traz também um outro ponto, que é sobre o John Gottman, que é um psicólogo da Universidade de Washington, e ele dirigia experimentos sociais dentro de um laboratório, e que talvez ele tenha feito a mais detalhada análise da base emocional que une os casais e os sentimentos corrosivos que os desunem. Como ele fazia isso? Ele fazia um mapeamento das divergências que levavam um casal a se divorciar. E nisso ele avaliava a importância da inteligência emocional para a sobrevivência de um casamento. Onde alguns dos pontos seriam um comportamento compensatório de um dos lados da relação. Numa segunda parte desse capítulo, o autor também traz um pouco mais da aplicação da inteligência emocional dentro do ambiente de trabalho, na parte de administrar com o coração. Então, ele traz para nós que a inteligência emocional no ambiente de trabalho foi uma inovação, né, dentro dessa cultura. Por quê? Porque antigamente os executivos eles achavam que eles deveriam usar a cabeça e não o coração. Inclusive, foi feito um estudo onde muitos deles disseram que eles tinham medo, né, de que se eles tivessem empatia ou solidariedade com aqueles que trabalhavam para eles, né, talvez eles pudessem ter um conflito com as metas organizacionais, ou que eles não conseguiriam lidar com as pessoas, ou até mesmo que se eles não mantivessem esse distanciamento afetivo, eles não fossem capazes de tomar algumas decisões mais duras que os negócios exigiam. E aí, trazendo essa visão para os dias atuais, esse é um tipo de atitude totalmente obsoleta dentro do ambiente de trabalho hoje, né? É uma nova realidade competitiva acabou impondo essa utilização da inteligência emocional dentro do ambiente de trabalho e no mercado também, né? Então, a gente ouve-se muito mais falar em ter essa inteligência emocional, esse jogo de cintura, na hora de dar um feedback, na hora de liderar. Então, a gente teve toda essa mudança. Então, o autor traz também esse ponto de que o líder não é só aquele que está acima dos seus funcionários, mas aquele que sabe liderar cada um deles e que sabe trazer o melhor de cada um deles, sempre utilizando o feedback como forma de deixar claro para esse funcionário se o trabalho dele está sendo efetivo ou não, se o trabalho dele está sendo proveitoso ou não, o que pode ser melhorado e o que não pode. E aí, na terceira e última parte desse capítulo, o autor traz a emoção na clínica médica. Então, ele já inicia essa parte falando em como na terra de doentes as emoções reinam supremas e que o medo acaba banindo o raciocínio. E que a gente fica tão fragilizado emocionalmente quando a gente está doente, porque o nosso bem-estar repousa, em parte, né, na ilusão de que a gente é invulnerável. E que quando essa teoria cai por terra, a gente acaba ficando bem desnorteado. E que o problema, na verdade, ele começa a se agravar quando os médicos não levam em consideração o lado emocional do paciente. Mesmo quando eles dão aquela assistência clínica, que falta essa falta de percepção, assim, essa falta de apoio emocional para o paciente. E que, de uma maneira geral, a moderna assistência médica dificilmente recorre ao uso da inteligência emocional. Né? E assim, para o paciente, qualquer contato que ele tenha como enfermeiro ou médico pode ser uma boa oportunidade para que ele obtenha informações acerca do seu estado clínico e assim ele fique mais tranquilo, reconfortado e aliviado. Ao longo dos anos foram feitos, né, alguns estudos com diferentes grupos de pessoas que já estavam doentes, de pessoas que adoeceram ao longo desse estudo, e em todos eles realmente foi destacado que é possível sim que o nosso sistema imunológico, né, o nosso lado emocional, tenha uma conexão muito forte,
né? E aí o que levantou-se principalmente é que a ansiedade, que é um problema causado pelas pressões da vida, né? E talvez a emoção com maior correlação científica ligando-se ao começo de uma doença, ao curso de uma recuperação. E que ela serve, e que ela tem uma ambiguidade. Ao mesmo tempo que ela é boa para preparar o humano para lidar com algum tipo de perigo, né, prestando um bom serviço aí, hoje em dia, na maioria das vezes, a ansiedade acaba sendo fora de propósito e dirigida para o alvo errado, né, o que gera mais estresse ainda. Então, e esses repetidos ataques de ansiedade acabam indicando altos níveis de estresse. E o que esses estudos apontaram foi que se a perturbação emocional crônica, em suas muitas formas, né, é tóxica, o oposto pode ser revigorante. Né? Então, em outra pesquisa, os pacientes mais otimistas entre os que iam se submeter a alguma cirurgia ou exames de rotina e tudo mais, tiveram uma recuperação muito mais rápida e menos complicações clínicas durante e após a cirurgia do que os pacientes mais pessimistas. Então, levantou-se que a esperança na recuperação tem um certo poder curativo, sim. E que as pessoas que confiam na recuperação acabam sendo naturalmente mais capazes de suportar circunstâncias adversas. Então, o autor encerra esse capítulo dizendo que hoje o que é exceção, né, poderia e deveria ser uma tendência geral, de forma que a medicina verdadeiramente assistencial estivesse ao alcance de todos. O primeiro tema trata do ambiente familiar. É nele onde nós vamos ter os primeiros incentivos para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Cabe aos pais responsáveis serem os preparadores emocionais das crianças, ensinando ele a lidar com os altos e baixos da vida. Essas experiências geradas no meio possuem uma consequência direta e profunda na vida. Em um estudo realizado na Universidade de Washington, que consistia em os pais orientarem os filhos a jogar um jogo de joystick, os pesquisadores puderam determinar e definir 3 padrões comuns para pais com baixa inteligência emocional, sendo eles os simplistas, os desaprovadores e os laissez-faire. Os simplistas, eles não davam importância, ignoravam, banalizavam as emoções das crianças. Então, em um momento do jogo, quando elas ficavam irritadas por não conseguirem fazer algo, para eles era indiferente. Para os pais desaprovadores, eles eram críticos, então nesses momentos que as crianças não conseguiam executar o que eles estavam dizendo, eles se irritavam e chegavam até serem agressivos com a criança, definindo eles como idiota ou outros termos pejorativos. E os pais laissez-faire, que eles deixavam as crianças fazer e não importava se estava bom, se estava ruim, os pais simplistas, eles simplesmente aceitam as emoções dos filhos, demonstram empatia por eles, mas eles não orientam e não impõem limite. Então, quando a criança ela podia até jogar o controle se estivesse irritada porque não conseguiu fazer alguma coisa, que para eles não importava, eles não recebiam nenhuma forma de orientação do que deveria ou não ser feito. Goleman traz também um estudo realizado pelo Dr. Brazelton, um pediatra, onde ele define o que é preciso aprender antes de entrar na escola, que são 7 pontos relacionados à inteligência emocional: a confiança, a curiosidade, intencionalidade, autocontrole, relacionamento, capacidade de comunicar-se e cooperatividade. Então, é a capacidade de verbalizar as ideias e sentimentos, se entrosar, compreender os outros, ser compreendida, controlar as próprias ações, claro que de forma apropriada a cada idade, ter a vontade e capacidade de absorver as informações, curiosidade, então sentir prazer em aprender, e confiança, entender que é mais provável que a criança vença do que perca. A parte 2 trata do trauma e do reaprendizado emocional. Tal como no início da vida, o ambiente familiar, ele também é fundamental para o desenvolvimento da consciência emocional. Aqui nós temos a capa do Los Angeles Times, onde ocorreu um atentado. O Patrick Punch entrou nessa escola infantil e atirou incansavelmente. Ele matou 5 crianças e outras 29 ficaram feridas. Não somente traumas como o atentado informado anteriormente, mas também negligência parental, assédio, maus tratos podem causar o que nós chamamos de cicatrizes emocionais. Essas podem ser mais leves ou mais graves, chegando à condição médica que chamamos de estresse pós-traumático, que é um comportamento cerebral aprendido. Esses traumas podem ser recuperados. Os adultos lidam de forma diferente das crianças. Eles tendem a apagar essa informação. As crianças já tendem a tratar de uma maneira mais fantasiosa.
Para o caso informado anteriormente do ataque do Patrick Punch, eles elaboraram uma brincadeira onde eles reviviam aquela cena intensamente. Em alguns momentos, eles passaram a não somente morrer, mas a reagir contra o atirador e liquidar o atirador. E é o momento em que os psicólogos entendem que as crianças começam a se libertar desse trauma. A medicação também é uma outra alternativa para tratamento. O controle dos traumas é fundamental para o restabelecimento emocional e a psicoterapia é um grande auxiliador nesse processo. Foi realizado um estudo com pessoas com compulsão em lavar as mãos, onde metade do grupo foi exposto a um tratamento químico e a outra metade na terapia comportamental, onde eles eram expostos a uma pia e não tinham permissão de lavá-las. Ao fim do estudo, eles identificaram que ambos os grupos tiveram um grande sucesso. Sendo assim, uma psicoterapia ela pode sim ser bem-sucedida e auxiliar no processo de superação, não sendo necessária intervenção medicamentosa. O terceiro e último item da parte 4, ele trata que temperamento não é destino, a inteligência emocional como um fator genético, quando ele utiliza de um estudo realizado por Kagan em bebês recém-nascidos, onde eles identificaram que eles tinham uma maior aceleração cardíaca. Esses mesmos bebês com 1 ano e 9 meses tinham sintomas de ansiedade, e o que justificaria a timidez apresentada no decorrer da vida a fim de não desencadear essas novas crises de ansiedade. Porém, isso não é algo imutável. Os pais podem sim criar experiências adequadas a fim de que eles revertam, criando situações encorajadoras e proporcionando uma espécie de corretivo do medo. A necessidade desse tratamento vem quando eles entendem que pessoas tímidas tendem a viver com mais temores, preocupações e podem chegar até desenvolver a síndrome do pânico. Nessa primeira divisão realizada pelo autor, chamada de Quanto Custa o Analfabetismo Emocional, ele começa demonstrando como as emoções possuem influências em nossas ações. Ele utiliza diversos estudos e acontecimentos do cotidiano para demonstrar como muitas vezes não temos o controle do nosso emocional e acabamos exercendo as ações erradas. Outro tema bastante falado nessa divisão é a depressão. O autor utiliza bastante estudos de psicólogos para contar um pouco sobre a influência da depressão no cotidiano das crianças e dos jovens. Conta o que isso pode causar no seu desenvolvimento acadêmico, em sua vida, nos caminhos que isso pode ser levados e se não acompanhadas e tratadas de maneira correta. Mas a principal intenção do autor é mostrar o quanto o analfabetismo emocional pode custar se não acompanhado desde cedo. Muitas crianças acabam passando por isso por não possuir um ciclo de amizade, ou até mesmo por não se identificar com os colegas ou sofrer bullying. No entanto, o autor procura explicar um pouco o que ele chama de treinamento para as amizades, onde ele busca outras maneiras de envolver a interação das crianças com brincadeiras e acompanhamentos psicológicos, para reter os pensamentos pessimistas e incluir a criança no meio social. Uma saída que, conforme a maioridade vai chegando, são as bebidas e as drogas. E muitas pessoas que passam por esse analfabetismo emocional e que não compreendem os seus sentimentos procuram se saciar com uma automedicação que alivia instantaneamente. No entanto, é algo passageiro, e logo essa sensação de vazio volta novamente, o que os leva a uma dependência, a um vício de drogas e bebidas. O que o autor chama de prevenção para tudo é justamente o objetivo de ensinar e instruir as crianças e jovens a buscarem mais compreender os seus sentimentos, a tratarem para que não sejam extravasados de maneira inapropriada. O acompanhamento psicológico e o estudo emocional deve ser algo presente no cotidiano das crianças a fim de evitar umas consequências mais futuras. Nessa segunda divisão, chamada de Ensinando as Emoções, o autor começa usando como exemplo uma matéria ensinada no Centro de Aprendizagem Nueva Lengua, nos Estados Unidos, um colégio particular que inclui a matéria Ciência do Eu no cotidiano dos alunos, buscando ensinar e tratar um pouco das emoções e sentimentos. Utilizando diversas dinâmicas para estimular o pensamento, o trabalho em grupo e caso haja algum sentimento que possa levar a algo de errado, a professora busca ensinar a melhor maneira de se comportar e resolver os problemas, de maneira pacífica e controlando suas emoções. Mas o que muitos questionam é incluir a ciência do eu no cotidiano de uma escola particular, provavelmente de classe alta, deve ser fácil, e o difícil mesmo seria incluir na periferia. E é exatamente isso que o autor procura explicar em Alfabetização Emocional nos Centros Urbanos, onde a classe social é mais baixa, o acesso à violência, criminalidade e drogas é mais alto.
O autor utiliza como exemplo a escola Augusta Lewis Troupe, em New Haven, localizada numa região fabril que conta com um grande número de desemprego. Uma professora que durante 20 anos deu aula nesse colégio informa que, vendo a situação das pessoas naquele bairro, não é possível ensinar somente questões acadêmicas. Ela procura desenvolver as questões emocionais no cotidiano. Ela inclui uma aula de aptidão social, onde busca ensinar um pouco sobre sentimentos e emoções. No entanto, como muitos possuem um acesso muito fácil à violência, criminalidade e drogas, o ideal é ensinar desde pequenos como se comportar em situações de raiva, de tristeza. É exatamente isso quando o autor busca falar sobre a prevenção. Uma das lições mais importantes, claro, é o controle da raiva. A premissa básica que as crianças aprendem sobre esse tipo de sentimento e todas as outras emoções também é que é legal ter todos os sentimentos, mas algumas reações são corretas e outras não. Um dos instrumentos para ensinar o autocontrole utilizado em New Haven é o exercício do sinal de trânsito. Como todos conhecem, o sinal de trânsito é separado pelas 3 cores, vermelho, amarelo e verde, e utilizam-se da seguinte forma. O sinal vermelho ele procura parar, se acalmar e pensar antes de agir. O sinal amarelo você para, vê qual é o problema, como você se sente. Você estabelece uma meta positiva. Pensa em muitas soluções e tenta prever as consequências dessas soluções. E no final, o sinal verde, siga em frente e tente o melhor plano pensado. Mas para finalizar, fica a questão: a alfabetização emocional faz alguma diferença? E sim, há vantagens concretas. Os dados sugerem que, embora esses cursos não mudem ninguém da noite para o dia, à medida que as crianças avançam no currículo de série em série, verificam-se melhoras discerníveis no tom de uma escola e na perspectiva das meninas e meninos que o participam. O conjunto dessas avaliações sugere um generalizado proveito na competência social e emocional dessas crianças, em seu comportamento dentro e fora das escolas.